Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com muita alegria, neste domingo em que celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, saúdo com muita alegria os nossos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação, também pela rádio, aqueles que representam toda a comunidade, os poucos que aqui estão na igreja, para que sintam-se acolhidos e amados por este Deus que é totalmente amor. Quando a gente fala do mistério da Santíssima Trindade, a tendência nossa, tanto a minha como a maioria dos corações, é querer desvendar algo que só se desvenda a partir das nossas ações e das nossas atitudes. Uma das maiores celebrações, considerada uma das maiores celebrações pós-Páscoa, vinda do Espírito no meio de nós, e curtíssima a liturgia que foi proclamada hoje, as leituras. Tudo muito pequeno, justamente para simbolizar a cada um de nós a graça e a experiência da Santíssima Trindade no meio de nós. Este Deus que é comunhão, esse Deus que é fraternidade, este Deus que é solidariedade. Os orientais dizem assim, os orientais costumam dizer: se a minha palavra não for mais, se a minha palavra não valer mais que o meu silêncio, é melhor que eu me cale. Ou seja, a gente não tem que ficar arrumando alguma coisa para justificar o que é e o que não é o mistério da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade, como bem foi narrado na leitura que foi proclamado, e que Moisés, nessa experiência no livro do Êxodo, lembra que este Deus é um Deus de aliança. Apesar de todas as coisas que nós fazemos, ou porventura iremos fazer, que atinge o coração de Deus, Deus permanece com essa aliança no meio de nós. Por isso a leitura proclamada fala justamente dessa experiência de aliança. Paulo vem nos ensinar uma grande ação de graça e chamado também pela igreja, uma das primeiras saudações litúrgicas que tem em toda a Sagrada Escritura. Paulo fala algo que normalmente o sacerdote ou alguém que celebra, preside a celebração, seja da palavra ou a celebração da Eucaristia, costuma dizer, e muitas vezes nós não damos o devido valor. O sacerdote, o padre Fábio, quando iniciou a celebração, disse para todos nós que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a ação do Espírito esteja convosco. Ou seja, nós respondemos o quê? Bendito seja Deus que nos reuniu. Nós estamos reunidos nessa experiência de Deus, mas o grande perigo é que essa experiência fique somente na teoria. E aí nós deixamos de lado tudo aquilo que nós sabemos sobre Deus, que Deus é amor. Devemos tomar também muito cuidado para que a gente não faça divisão do grande mistério da Santíssima Trindade. O padre Luiz Antônio, que agora está vigário-geral da Diocese de Mariana, costuma dizer que o grande mistério da Santíssima Trindade, na verdade, a gente tem que compreender que mistério não é aquilo que a gente não sabe, mas aquilo que a gente permite que o nosso coração se desvele todos os dias. O grande mistério de Deus acontece a partir do momento que eu deixo o meu coração se desvelar. Eu deixo com que Deus se desvele na minha história. Por isso o evangelista é categórico. Esse Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho. O ápice da experiência do amor de Deus se dá na cruz com o Filho unigênito, primogênito. O primeiro, o amado. O amor de Deus se concretiza na cruz. E nós devemos nos perguntar de que forma nós temos feito com que este amor aconteça no meio de nós. Quem prestou atenção também na oração inicial que o padre leu, a oração da coleta, a oração fala justamente dessa experiência, a experiência de deixar estampar em cada um de nós essa ação, essa força
de Deus trinitário, esse Deus que habita, esse Deus que nos ama. Devemos tomar cuidado para a gente não ser cristão totalmente pentecostal, para a gente não ser cristão totalmente salvista ou ser cristão judaico, totalmente judaico. Eu acredito só na experiência desse Pai que nos criou. Ou então eu sou salvista, eu acredito só nesse Cristo, eu prego só esse Cristo que é amor. Ou então eu sou totalmente pentecostal. A ação está só pela força do Espírito. E a pessoa não está mentindo quando fala isso. Porque quem guia a igreja é o Espírito. Jesus, fundador da igreja, deixa no meio de nós o Espírito. A ação acontece. Mas nós temos que tomar cuidado que assim como nós separamos este grande mistério, esta grande experiência, nós também separamos a vida dos irmãos no cotidiano. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério de solidariedade. É este Deus que é comunhão, este Deus que está no meio de nós, esse Deus que se desvela e esse Deus que se deixa desvelar. Mas será que eu tenho acreditado nesse Deus que se desvela? E desvelamento, o que significa essa experiência de desvelamento? É como esse altar que está coberto. E eu vou só pela pontinha e começo a descobrir esta toalha do altar. E a partir do momento que eu vou descobrindo essa toalha do altar, eu vejo o que de fato tem sobre a centralidade daquele altar. Quantas pessoas não sabem que a maioria dos altares dedicados, por exemplo, tem uma relíquia de um santo? Porque nunca participou desse desvelamento, ou no dia que foi consagrar o altar, lá não estava. Porque não vive esse Deus relação, esse Deus comunhão. O que eu preciso desvelar na minha casa para que de fato eu entenda tudo isso que está acontecendo? Outro dia um padre perguntou para mim se eu não poderia gravar um vídeo para a catequese na paróquia dele sobre a Santíssima Trindade, mas de uma forma que as crianças compreendessem. E eu disse, vou gravar um videozinho. E gravei esse vídeo ali de uns 4 minutos explicando para as crianças como que é esse mistério, para que as crianças entendessem. E para que nós também tenhamos esse coração de criança capaz de entender. E aí eu ensinei o seguinte, aqui nós não vamos fazer, até porque nós não estamos em um tempo em que podemos ficar dando as mãos. Mas é como a gente brincar numa ciranda, onde tem 3 pessoas, como na infância da gente a gente brincava. Em um determinado momento, uma dessas 3 pessoas iria para o centro. E a pergunta é essa, aquela que está no centro deixou de fazer parte da brincadeira? Não. Esse grande mistério, ora é o Pai que está na centralidade, ora é o Filho, o ápice do amor, o Espírito está no meio de nós, essa ação, como diz o Papa Paulo VI. Por isso que Paulo VI tirou da igreja essa experiência de celebrar a 8ª de Pentecostes, porque o Espírito está no meio de nós, para que as crianças pudessem compreender tudo isso. Não é separar, como se eu preciso. Quando a gente começa a separar Deus, a gente começa a voltar lá no Antigo Testamento. Mas voltar no Antigo Testamento não para recolher aquilo que está na leitura de hoje, esse Deus que é aliança, mas é um Deus que julga. E é um Deus que também pode julgar aqueles a quem eu quero. E esse Deus não é isso. Precisou o Papa João XXIII vir ao mundo, se tornar pontífice, para lembrar para a igreja o tempo todo que esse Deus é amor. Porque em determinados momentos, até a mãe igreja, não a mãe igreja enquanto instituição, os filhos da mãe igreja em alguns momentos deixaram com que este Deus não fosse apresentado como amor. Deus é simples, tanto é que o seu grande mistério, a Santíssima Trindade, está sendo celebrado dentro do tempo comum. Para dizer o quê? Deus está no cotidiano, Ele está no meio de nós. E agora fica uma pergunta para o meu e para o coração de quem nos escuta e de cada um que está aqui na igreja. De que forma eu faço com que o mistério da Santíssima Trindade aconteça lá na minha casa? Lá na minha família? O dogma da Santíssima Trindade, chamado pela igreja dogma da Santíssima Trindade, conhecido como um dos maiores, e dogma é dogma. E mesmo que se junte todos os teólogos do mundo, ninguém, por mais que digam várias coisas, não saberão definir esta experiência de um Deus, esse Deus que se manifesta como Criador, esse Deus que nos redime,
esse Deus que nos defende e nos consola, uma distinção amável, é a comunidade perfeita. Por isso que nós devemos nos perguntar se nós somos comunidade perfeita. Mas uma comunidade perfeita começando pelas nossas casas, começando lá pelo meu ambiente de trabalho. Não é só a comunidade perfeita, uma comunidade eclesial. O padre Adualdo, jesuíta, diz assim, que este Deus trinitário, este Deus que se revela na criação, se revela no ápice do amor na cruz, e esse Deus que se revela nessa dimensão de ser defensor e consolador, também faz com que cada um de nós seja lá fora esta mesma graça. Tem muita gente que não está criando, está destruindo, mata as pessoas. Esse Deus não é um Deus de morte, é um Deus de vida. É um Deus que respeita a liberdade. Por isso, meus queridos irmãos, não nos esqueçamos, e que eu também jamais esqueça, que as minhas atitudes dizem se eu vou experimentar o céu ou não. Não é da parte de Deus esse julgamento. Porque se Deus deixar de ser amor, ele deixa de ser Deus. Porque o que melhor define a experiência de Deus é que ele é amor. Mas nós não podemos fazer isso como um chavão que eu ando repetindo para lá e para cá. Deus é amor, Deus é amor. Mas as suas atitudes, as minhas atitudes não dizem. Se Deus deixar de amar, deixa de ser Deus. Então está mais que provado que esse Deus não vai nos julgar. Mas essa experiência de julgamento está mediante aquilo que eu faço. O que eu faço quando não tem ninguém olhando? É assim que a gente percebe se a gente está na graça ou não. Porque é muito fácil a gente ser bonzinho, bonitinho, com o cabelo pinhadinho, quando está todo mundo olhando. Se é na igreja, então, se o padre está, eu faço tudo bacaninha. Se o padre saiu e alguém me pediu um favor, eu bato até a porta da igreja. Porque eu só faço na hora que alguém vai olhar. E você sabe o que é isso? É egocentrismo. Isso não corresponde à Santíssima Trindade, porque a Santíssima Trindade é amor, é comunhão, é fraternidade. Então não é egocêntrico. Para de brigar por conta de poder, seja lá no seu emprego. Outra coisa importante que eu lhe escutei agora pela manhã, com um padre lá em Goiânia, o padre Aguinaldo. O padre Aguinaldo dizia assim, que o grande perigo nosso, diante dessa sociedade capitalista, essa sociedade consumista, essa sociedade que faz com que a gente se valha pela inteligência, que faz o quê? Gera na comunidade não a fraternidade, mas um espírito de competitividade que nos faz sair da relação com Deus. E é verdade. A gente vai se usando da inteligência, vai usando de tudo isso para dizer o quê? Para começar a competir com as pessoas. Mas não porque eu melhor, não, mas é só para mostrar que quem manda sou eu. Lembre, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, esse Deus que é relação não é egocêntrico, e se ele não é egocêntrico, o poder dele é amor. Deus se apresentou a nós por amor, no amor. Por isso que o evangelho de hoje, bem claro, pouquíssimas vezes usado, São João, essa relação. São João começa o seu evangelho falando justamente dessa experiência total do amor de Deus. E não tem meio amor. Ou a gente ama, ou a gente não ama. Que nós possamos viver verdadeiramente essa grande relação. Mas essa relação que é comunhão, que é fraternidade. E cuidemos para que a gente não separe este Deus que nos ama. Cuidemos para que a gente não seja só cristão judaico, totalmente radicalizado, para que a gente não seja também só cristão salvista, e cuidemos também para que a gente não seja só cristão pentecostal. O resto, não. Esse Deus é comunhão, esse Deus se desvela, esse Deus se revela. O mistério todinho acontece nesse momento. O mistério todinho. Jesus na cruz se revelou, Jesus na cruz, o ápice do seu amor, o amor ao Pai, a fidelidade ao Pai. Lá estava presente também a ação. Lá estava presente. E a experiência de fé, ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Por isso eu te convido, você que está em casa, você que está aqui na igreja,
Baixa a sua cabeça nesse momento, faça o seu momento de oração. Peça a Deus para que nós sejamos partes dessa experiência trinitária de comunhão, de fraternidade, de comunidade perfeita. Deus sabe, Deus nos conhece, Deus sabe tudo o que acontece, mas Ele sabe também que nós podemos dar sempre o nosso melhor. E o melhor está calcado no amor. Reze, pedindo a Deus essa graça. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.